Compartilho com você, querido irmão, o Evangelho de sábado, dia 16 de outubro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus procurou inculcar nos seus discípulos uma confiança total na ação do Espírito Santo. Tal confiança seria necessária em vista dos desafios que iriam encontrar no cumprimento da missão. O Espírito Santo os ajudaria a encontrar a palavra correta quando fossem levados aos tribunais. Movidos por esta força divina, estariam em condições de testemunhar com ousadia a própria fé. A esta palavra de conforto segue uma outra, de séria advertência. Ai dos discípulos que fraquejar e, numa hora de aperto, renegar sua fé por não estar aberto à ação do Espírito Santo. Tal atitude trata-se de recusa a deixar-se mover pelo Espírito Santo e por isso seu gesto será considerado uma blasfêmia contra ele. E para este pecado não se prevê perdão. Mas em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? Eis algumas respostas. O pecado contra o Espírito Santo é se desesperar da própria salvação. É uma falta contra a misericórdia de Deus, que está sempre disposta a perdoar quem se arrepende. Também, o pecado contra o Espírito Santo consiste no oposto: presumir ser salvo sem precisar se arrepender e receber o perdão. Ambos têm raiz na atitude de apoiar somente nas forças humanas e não no Senhor. Peca contra o Espírito Santo quem nega uma verdade reconhecida como tal. Quem rejeita a verdade, como fazia os escribas diante de Jesus, já optou pelas trevas. Também é ter inveja das graças que Deus derrama sobre o próximo. Também é a obstinação no pecado, permanecer no pecado, isto é, a decisão voluntária de não abandonar uma conduta sabidamente pecaminosa. Por fim, peca contra o Espírito Santo quem é impenitente até o final. O propósito de não se arrepender dos próprios pecados até ao momento da morte. Como se vê, não é tanto uma espécie de pecado que é irremediável, mas sim uma atitude, uma conduta que se pode ter diante das próprias culpas. Com fé, arrependimento, esperança em Deus e humildade, existe remédio para qualquer pecado.
sempre é tempo, mas com orgulho, dureza e obstinação, dizemos não à bondade, à misericórdia e ao perdão divino. Que Deus nos abençoe e que sejamos sempre guiados, conduzidos pelo mesmo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.